E as pessoas, né, o histórico secular, ele não dita isso para a gente. Ele não dita isso para a gente. Muito pelo contrário, hoje, quando você fala, né, de cuidar de um marido, as pessoas dão risada. Como assim, cuidar de um marido, gente, dentro de um... que século que você vive? Estou falando besteira, gente, ou vocês estão me acompanhando? Gente, se o mar é cada um por si hoje. Marido por si, os filhos por si, e a gente vai vivendo. Ou quem não tem essa configuração familiar, é só a mãe, o pai. Ah, minha mãe por si, ela que tem que cuidar de mim, e pronto, acabou. Não tem que nada fazer com ela. No sentido de honrá-la, de cuidá-la. Os papéis muitas vezes estão invertidos dentro dos lares. Não é verdade? Veja que uma dificuldade, isso eu aprendi há algum tempo, mas foi uma dificuldade que eu quero compartilhar com vocês, porque eu vejo isso assim, na fala de muitos amigos, de muitas amigas. Eu tinha uma dificuldade enorme de entender e de me submeter financeiramente ao meu marido. Eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos de idade, e eu sempre fui independente, sabe, meninas, mulheres? E aí eu casei, e aí, de repente, a gente nunca conversou disso, e num momento, a gente conversou disso, e a gente também fez um curso aqui com o pastor, ele falava muito sobre isso também. E o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu fui falando, não, Senhor, isso não. Vamos mudar outra coisa. Senhor, estou aberta para muitas mudanças, mas isso aqui, ai, Senhor, desde os 15 anos que eu trabalho, eu não poder decidir o que eu vou comprar, ter que compartilhar com meu marido, ai, Senhor, isso não vai dar certo. E para mim isso, sabe, hoje eu não entendo assim, hoje, depois de tudo, foi muito difícil para mim, eu chorei muito, eu sou chorona, mas eu não tinha entendido que isso era uma dificuldade, depois que a gente conversou mais para frente, numa terapia familiar, porque no final, né, a gente teve alguns problemas aí, que eu entendi que isso era importante. E isso não é importante porque é a questão financeira, é porque eu tenho que estar alinhada com meu esposo em tudo. Isso é extremamente importante, esse alinhamento, esse comungar junto. Não ter esse é seu, esse é meu. Isso é um lar dividido, não pode isso. Porque senão o Espírito Santo não flui. Porque em tudo isso existem responsabilidades e autoridades espirituais que são ditas dentro de muitas questões aí do lar. Então a gente não pode ter um lar dividido nesse sentido. Uma outra questão que era, eu estou dando esses exemplos para ver se vocês entendem do que eu estou querendo dizer, de quando a gente entra no propósito de Deus para a família, e a gente entende que a gente tem que executar o nosso papel de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o que o mundo dita, e não de acordo com o que o mundo fala que tem que ser. Esses dias, né, faz 15 dias, eu recebi um telefonema, Silmara, precisa ir para tal lugar que precisa fazer um treinamento, é urgente, nananana. E eu vou falar para vocês que era um lugar assim que, sabe quando você fala assim, nossa, Senhor, se um dia eu puder ir neste lugar, o meu sonho vai ser realizado. Porque eu queria muito estar lá, e eu não queria estar lá por estar, eu queria ajudar pessoas ali naquele lugar. E quando me ligaram, eu falei, gente, que bênção, nossa, é de Deus. Afinal, era o meu sonho, e Deus estava concretizando o meu sonho. Aí, no mesmo momento, lá eu dirigindo, o Espírito Santo falou claramente comigo. Silmara, querida, o que você tem aprendido? Não é certo, você já falou assim para a pessoa, não, Silmara, liga para o seu marido. Ele é o chefe do seu lar. Isso, para mim, eu aprendi, assim, que parece simples, mas não é, gente. Aí eu liguei para o meu marido. Clê, tá assim, né? Assim, mas eu falei sim já, sabe? Mas você que sabe, né? Se eu tenho que ir, se eu não tenho. Mas sabe quando aquilo assim você faz por obediência a Deus? Porque para mim, assim, eu falei, gente, mas é o meu trabalho, como assim? Eu não posso falar não. E aí, de repente, ele fala, olha, Sil, a gente vai mudar essa semana. Como que você vai estar fora de casa, eu com as crianças, a gente mudando? Não tem como. Mas se você quiser ir, você fica à vontade.
Aí não precisa nem falar, né, Senhor? Tá bom, Senhor, entendi. E desliguei o telefone. E aí liguei, chorando, gente, olha, me desculpa, eu não vou poder ir, né? Enfim. E depois eu senti muita paz, graças a Deus, porque, né, tá tudo certo para eu ir neste lugar, mais para o futuro. E, quer dizer, gente, parecia que era de Deus, mas não era. A verdade é que na palavra de Deus existe, e se você tem dúvidas sobre o papel que você executa no seu lar, é na palavra de Deus que você vai encontrar. Ah, eu tenho dúvida como eu tenho que relacionar como esposo. Na palavra de Deus diz. Essa questão de submissão ao esposo, hoje eu entendo que é mais do que Deus colocando alguém para cuidar de mim e dos meus filhos. Não é alguém que vai mandar em mim, como a maioria das mulheres colocam, né? Não, meninas e mulheres, queridas mães. É alguém que vai cuidar de você. Obviamente que os maridos precisam entender que esse é o papel de vocês, né? Porque tem marido que também, quanto outras mulheres, negligencia essa parte aí do cuidado. No sentido do cuidado emocional, não estou nem falando do cuidado financeiro. Não é só biblicamente falando, mas tem uma autora argentina, psicóloga, que fala sobre maternidade, que ela coloca justamente isso. Ela coloca, olha, o esposo, não adianta você querer que ele vá dar banho nas crianças e faça janta. Esse não é o papel dele no sentido não de principal, de execução. Lógico que hoje todo mundo trabalha, todo mundo se ajuda. Mas emocionalmente o marido tem que dar conta da mulher descabelada com os filhos. Porque a gente perde um pouco a emoção com os filhos, no sentido de que é muita coisa para fazer. Quem é que dá conta e organiza o sentimento todo da casa? É o homem. Então, não dá para dar piti. Não dá para falar, vou para a casa da minha mãe. A casa é sua. Você tem que tomar as rédeas e fazer ela funcionar. Minha pastora diz que atrás de uma mulher abacaxi, sempre tem um homem banana. Entendeu? Então, gente, minha pastora é Itamar, viu, gente? Não me deixa sozinha aqui. Então, a gente tem que entender os nossos papéis. Quanto pai e mãe, numa configuração familiar, honrar o seu pai, sua mãe, e honrar não é só suprir necessidades, não, que tem muitos filhos que negligenciam isso. Mas o honrar o pai e mãe é muito além do que isso. Hoje eu já não moro com meu pai. Hoje o meu esposo é que tem que dar conta da minha casa. Mas eu tenho que honrá-lo. Honrar o meu pai é fazer com que o nome dele seja respeitado quando ele não estiver. Isso é muito sério. Honrar a mãe, fazer o nome da sua mãe respeitado enquanto ela não estiver. Então, tem questões, queridos, que eu quero colocar aqui para a gente refletir que esses papéis, eles são os papéis que Deus nos colocou para que a nossa família venha a ser conduzida de acordo com a vontade de Deus, para que a gente consiga desfrutar do propósito de Deus na nossa vida, porque Deus tem a família para a gente ser feliz. E por mais imperfeita que elas sejam, por mais discussões que existam, o propósito de Deus não é uma família fragmentada. E isso é da nossa humanidade. O meu papel quanto esposa é fazer o meu marido feliz. Não é me fazer feliz dentro do casamento. Assim como o meu esposo. Então, quem casa achando que vai ser feliz, está errado. Você casa para servir o próximo. Tem noção do que é isso? Mas o próximo casa para te servir também. Então, dá tudo certo. Mas é um serviço, é um servir, não é exigir. Porque muitos aí estão exigindo do marido, exigindo da esposa. Mas o casamento vem para a gente servir ao próximo. Em relação aos filhos, tem muitas mães que só reclamam.
eu também reclamo, gente. Todo mundo sabe. Eu estou cansada. Não, não. Que esses filhos, não, 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 não. Não tem uma palavra de bênção para os filhos. Não entende que o filho é missão de Deus. Deus concedeu você essa missão. E olha, mães, que a gente pode educar o nosso filho no sentido de sermos mães maravilhosas, que educa muito bem. Sabe aquele filho, assim, quem é mãe vai me entender, que entra, que cumprimenta todo mundo, que não faz bagunça, que abraça, sorri, fica quietinho aqui, sentadinho, louva o Senhor, vem aqui, ora e vai no cultinho. Não pede para beber água, não pede para fazer xixi. Gente, não existe isso, né? Estamos no mesmo ponto? E o que muitas vezes nos colocam uma criança baguncenta aí. A primeira coisa é olhar para a mãe, né? Essa mãe, cadê a mãe dessa criança aí? Ok, a gente tem que educar nossos filhos, com certeza. Mas mais do que isso, o que mais me preocupa, no sentido de tentar entender o que fazer. Eu posso ter filhos super educados, mas se eles estiverem fora da igreja quando adultos, eu falhei quanto mãe. Isso, não estou falando que quem está fora, não é isso. O que eu estou falando é que o nosso propósito é educar muito bem os nossos filhos, mas isso não deve ser a nossa questão principal. A nossa questão principal é fazer com que eles conheçam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque eles podem crescer e serem muito felizes, no sentido de ser muito educado, conquistar muitas coisas financeiras, porque estudou fora do país, porque arrasou. E perder a alma. Do que adianta a gente ficar trabalhando, dando de tudo no sentido financeiro, e a gente ter filhos que não reconhecem a Cristo? Felizes eles não vão ser. Então, temos que educá-los? Temos, mas não é nossa missão principal. Nossa missão principal é educá-los no caminho do Senhor. Falar da palavra de Deus de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, está indo para a escola, canta o louvor, está arrumando um sapato, faz uma brincadeira, Jesus é o nosso Senhor. A gente mudou o gosto musical lá em casa esses dias, né? A gente começou a ouvir pagode gospel. Porque a gente começou a fazer churrasco lá, né? Casa nova, vamos experimentar o churrasco. E a gente, às vezes, coloca muito Hillsong, né? E aí o Cleiton fala assim, Simara, parece que eu estou no acampamento, vamos mudar um pouco o nosso... Aí eu falando tudo da nossa vida aqui. Mas assim, vamos mudar um pouco o nosso repertório? Aí a gente colocou lá, a gente achou uma música lá, chama Deus Restaura, né? A banda, eu acho, não sei se vocês conhecem. O Id me conhece. O churrasco do Id me toca essa daí. E aí tem aquela música, e deixa queimar, somos teus ministros. E o Gustavo insistiu, e deixa queimar, Amou o samba, né? E ele cantando, deixa queimar. Quer dizer, gente, estamos no churrasco, estamos louvando a Deus, e a criança vai aprendendo, porque a gente quer adorar a Deus. E se fosse outra música, ele ia estar cantando outra música, concordam? Então, assim, a gente tem que estar colocando diante de Deus, né, orando, mas também colocando Deus na cabeça das nossas crianças, né? Porque isso é importante. E aí a gente vai vivendo, quanto família, o propósito de Deus para nós.